Pode começar. Olá, boa noite a todos. Estamos muito felizes em estarmos aqui nessa noite e você é nosso convidado especial para essa programação de hoje, em que nós vamos aprender muitas coisas. Eu creio que você também é um dos alunos que está aí se preparando para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E esse evento ele é promovido pelo Clube de Astronomia do Centro Educa Mais, professora Maria Pinho, e com parceria também da Escola Unidade de Educação Básica Primavera, aqui da cidade de São Luís. E nós estamos muito felizes, eu falo para vocês aqui da cidade de São Luís, e os nossos alunos estão muito empolgados com a Olimpíada de Astronomia, e nós vamos estar fazendo uma série de palestras, tá? Nós temos 3 datas já definidas para essas palestras que estarão acontecendo, ajudando você, aluno da escola pública ou particular, nos estudos e preparação para a Olimpíada de Astronomia. Então, a Olimpíada de Astronomia ela acontece todos os anos, é um evento promovido pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, e todos os alunos do ensino fundamental e médio são convidados a participar. E nós, é claro, estamos participando e ajudando aí os nossos alunos a participarem desse evento e também oportunizando a eles ali um momento em que eles podem também conseguir conquistar suas medalhas, né? As tão sonhadas e tão desejadas medalhas. E nós vamos agora começar o momento da nossa palestra com o professor Saulo, que está aqui, mas antes eu vou apresentá-lo. Tá? O professor Saulo, que vai estar ministrando hoje essa aula de hoje, ele é maranhense, tá? Ele é maranhense aqui de Santa Inês, estudou em escola pública, como a maioria de vocês, foi aluno do IFMA lá de Santa Inês, e depois foi fazer a graduação em Porto Alegre, né? Teve a oportunidade de ir fazer lá na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, e cursou a física, né? Relacionado à área com ênfase em astrofísica. Também agora já está cursando, né, está concluindo um mestrado nessa área também de astrofísica. Então, vejam como é possível o aluno vir da escola pública e conseguir alcançar outros objetivos, muitos objetivos. Então, o Saulo já está há 6 anos lá em Porto Alegre, tá? E quando eu falei com ele hoje, a primeira coisa que ele disse foi que estava feliz porque estava ouvindo um sotaque maranhense. E nós também estamos muito felizes porque ele está aqui hoje. E os alunos que estão aqui nos assistindo, se tiver alguém de Santa Inês, dá um olá aí nos comentários, tá? Dá uma saudaçãozinha que nós vamos repassar a ele também. Ele também está nos acompanhando, ok? E nós vamos agora dar oportunidade ao professor Saulo, ele vai explicar um pouquinho fatos curiosos de astronomia, que eu sei que você também tem essa curiosidade. Por exemplo, como as estrelas nascem, como as estrelas evoluem. Você sabia que as estrelas morrem? Então, são essas perguntas e outras que ele vai nos responder agora. E se você tiver alguma dúvida no decorrer da palestra, você pode colocar aí nos comentários, que no final a gente vai abrir esse momento aí para ele responder também alguns dos questionamentos de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado. Professor Saulo, é com você agora. Olá, pessoal, tudo bem? Professora Sandra, eu agradeço a oportunidade de ter esse contato, mesmo virtual, com os meus amigos e com o Maranhão de novo. É sempre bom voltar à terra dos meus pais e voltar à minha terra natal. E é bom também contribuir com esse assunto da astronomia para tantas pessoas e contar um pouquinho daquilo que eu tenho estudado e tenho trabalhado nesse sentido. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde a gente vai falar, como a professora Sandra comentou, sobre evolução estelar.
A evolução estelar é um dos assuntos que eu tenho me debruçado e tenho estudado bastante no mestrado, mas ele é uma coisa que sempre ficava me perguntando, e quando a gente pesquisava, a gente, como acredito que vocês também, quando assistem alguns vídeos, alguns filmes sobre astronomia, a gente sempre se pergunta, mas como é a vida das estrelas? Afinal, o que nós conhecemos hoje sobre o nascimento, sobre a vida, sobre o desenvolvimento das estrelas e até a sua morte também. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E a gente chama em astrofísica, em astronomia, dessa ideia, desse conjunto de conhecimentos que a gente tem de teoria de evolução estelar. Mas, Saulo, o que é essa teoria de evolução estelar? Que nome é esse tão diferente? Eu nunca tinha ouvido assim uma coisa tão pomposa assim. Bem, de uma forma simples, a teoria de evolução estelar, ela busca descrever como a estrela ela muda ao longo do tempo. Então, se a gente conseguisse analisar uma estrela, ao longo do tempo, o que a gente enxergaria? Desde a sua formação até seus estágios finais, essa teoria ela busca analisar, através das leis da física que nós conhecemos e entendemos, estudamos de diversas formas, como isso acontece. Mas a gente precisa antes se perguntar o que é uma estrela. Talvez possa ser bem fácil, né? Eu enxergo ela no céu ali de noite, eu olho, tá ali piscando, aquilo ali é uma estrela. Mas para o nosso estudo aqui, para aquilo que a gente tem, uma estrela, ela é mais do que aquilo que a gente enxerga no telescópio. Bem, uma estrela, assim, se a gente pudesse definir, ela é uma esfera de gás ionizado, ou seja, uma bola de gás que está lá pegando fogo, aquilo ali, que ela se mantém estável por longos períodos de tempo, então a estrela não está explodindo, não está diminuindo, ela se mantém estável pela sua própria gravidade e que tem como fonte de energia a fusão nuclear. O que é fusão nuclear, Saulo? A fusão nuclear é quando você tem, por exemplo, dois elementos e eles se juntam para formar um elemento mais pesado. Então, por exemplo, se você tem o hidrogênio, que é um elemento leve, você junta vários átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio, ou você junta vários átomos de hélio para formar um átomo de carbono, de oxigênio, e assim você vai montando. Então, as estrelas, elas são definidas a partir disso. E eu coloquei aqui do lado uma fotinha de uma estrela que é bem conhecida do céu, a estrela Vega. E essa estrela, apesar da gente olhar assim e ter dúvida, como é que seria enxergar uma estrela num telescópio? É basicamente isso que a gente enxerga, um ponto brilhante, e se a gente der um zoom maior, a gente vai enxergar apenas um borrão ali de luz. Mas a estrela que a gente tem mais detalhes e que a gente consegue estudar mais a fundo é o nosso próprio Sol. Então, a partir disso que a gente conhece tudo, a gente pode entender que, primeiro, uma estrela é uma esfera de gás ionizado. Então, estrela ela não tem, por exemplo, uma superfície sólida, como, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, os planetas que tem do nosso sistema solar, e também, por exemplo, a Lua. Então, não tem aquela ideia, por exemplo, se a gente pegar um foguete e fosse possível chegar perto do Sol, não seria possível pousar ali, ok, fincar uma bandeira ali e dizer, aqui chegamos no Sol. Porque o Sol é uma esfera de gás, uma bola de gás que está em todo o tempo ali muito quente. E essa temperatura, ela só é possível justamente porque as reações que acontecem, toda a interação que acontece ali naquela bola de gás, ela se mantém estável pela gravidade. Então, existe uma força dentro do Sol, que eu vou comentar daqui com um pouco, que empurra todo aquele gás para se afastar do Sol. Mas a força da gravidade é tão grande naquele objeto, na estrela, que mantém todos esses objetos coesos. Então, você tem, na verdade, uma briga dentro do Sol.
que acontece? Existe uma força que quer afastar todo aquele gás, mas existe também uma força que quer atrair todo aquele gás, que é a força da gravidade. Então, quando há um contrabalanceamento, quando tudo aquilo está em equilíbrio, está estável, a gente tem a estrela. E ela funciona de maneira estável por longos períodos de tempo. Além do mais, a fonte de energia principal da estrela é por fusão nuclear. Existem outros objetos no universo aí que se parecem muito com isso, com estrelas, a gente olha no telescópio, mas eles não têm, não queimam o hidrogênio em hélio e tem fusão nuclear. Então, esses objetos, eles não são classificados como estrelas ou tem algumas outras classificações diferentes. Mas, ok, então a gente já sabe o que é uma estrela, a gente já sabe, né, como é que ela funciona, assim, pelo menos em tese, mas onde nasce uma estrela? Será que em todo lugar do universo que uma estrela nasce? Não, existem regiões do universo onde isso é possível acontecer. E essas regiões a gente chama de galáxia. Então, o universo é tão imenso, mas em uma galáxia é onde as estrelas nascem. Aqui a gente tem uma representação, por exemplo, da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E aqui, mais ou menos, a posição onde nós moramos, ali onde está o Sol. Só que as galáxias, não em toda galáxia que há estrelas, mas também em uma porção específica da galáxia. Então, por exemplo, na nossa galáxia, a gente enxerga estruturas que parecem espirais, como a gente pode ver aqui. E nessas espirais, a gente pode ver regiões mais brilhantes. São nessas regiões que há a formação de estrelas. Então, a gente pode ver, por exemplo, outras duas galáxias que a gente enxerga. Então, aqui a gente tem, na verdade, duas, não é uma. Aqui a gente tem as galáxias antenas, que elas estão em interação. Então, aqui você tem uma galáxia, aqui você tem outra galáxia, e você vê justamente essas regiões, esses pontos brilhantes, que é justamente as regiões onde estão formando as estrelas. E a gente chama, né, porque não tem um nome mais específico assim, de região de formação estelar. As estrelas que são formadas ali, elas têm uma luz tão forte que toda aquela região passa a brilhar e a ser dissipado o gás que existe naquela região. Então, se a gente olhar na nossa própria galáxia em mais detalhe o que acontece nessas regiões de formação estelar, é justamente um colapso daquela nuvem. Então, imagine só, você tem uma região imensa do céu. É tão grande, gente, que se você, por exemplo, viajasse na velocidade da luz, você demoraria aí mais ou menos uns 40, 50 anos, 100 anos até, para percorrer de todas as direções essa região do céu. Então, aqui a gente tem uma nebulosa, a gente chama essas regiões de nebulosas, e ali a gente tem geralmente regiões mais escuras, como a gente pode ver aqui. E nessas regiões, dependendo de instabilidades que acontecem ali, a gravidade ela passa a vencer aquela batalha que eu falei no começo. E o gás ele começa a se colapsar. E conforme o gás colapsa, ele vai esfriando ali aquelas regiões e regiões menores. Não sei se vocês conseguem ver com detalhes, mas aqui a gente tem umas regiões bem pequenininhas aqui de toda a nuvem. Então, a nuvem vai colapsando e vai formar objetos que serão estrelas. Eles ainda não são as estrelas. Mas o colapso que acontece das nuvens, ou das porções das nuvens, ela vai justamente levar a que haja a formação de várias estrelas e não uma só. Isso acontece porque nascem mais estrelas de baixa massa, ou seja, estrelas que são parecidas com o nosso Sol, do que justamente estrelas mais massivas, estrelas que são, sei lá, 100 massas do Sol. Então, a gente usa, em parênteses, unidades que são parecidas com aquelas que a gente mede no Sol, porque o Sol é a estrela mais próxima a nós. Então, quando eu falar aqui em massa do Sol, pense em estrelas que são parecidas com o Sol. Então, é mais fácil formar estrelas
parecidas com o Sol e até estrelas menores que o Sol. Isso também é possível. Aqui a gente passa a observar que justamente o que define o ciclo de vida da estrela é a massa dela, é quanta massa ela tem. Se ela tiver muita, se ela tiver pouca, e isso vai acabar definindo os estágios que acontecem da sua vida. Então, vamos tomar, por exemplo, o Sol. O que acontece com o nosso Sol, o que aconteceu com ele, segundo esse modelo de formação e a teoria de evolução estelar? O que a gente conhece sobre isso? Então, inicialmente, quando essa nuvem de gás, ela estava rica lá de hidrogênio, um pouquinho de hélio, ele vai se contraindo, a densidade nessa região central, ela vai aumentar tanto que vai formar aquilo que a gente chama de protoestrela. Várias protoestrelas vão ser formadas ali numa nuvem, mas numa pequena região vai ter essa protoestrela de alta densidade ali que vai ser formada. O gás ele vai sendo atraído pela gravidade. Só que se a massa de uma porção ali ela for menor do que 0,8, 0,08 massas do Sol, esse objeto ele não vai conter uma densidade tão alta para que reações nucleares de hidrogênio e hélio possam acontecer. Então, se não acontecem reações nucleares ali, porque justamente a temperatura dessa região, a densidade está tão alta daquele gás, a gravidade está vencendo ali aquela briga, aquela luta ali, se afasta o gás ou se colapsa ele. Então, esse objeto ele será chamado de anã marrom. Então, a protoestrela vai gerar uma anã marrom. E essas anãs marrons, elas são muito pequenas, elas são um pouco assim maiores em massa do que, por exemplo, o planeta Júpiter, e são de difícil detecção. Então, esses objetos, se colapsarem, eles tiverem uma massa menor que esse valor, eles vão se tornar anãs marrons. Mas se esses objetos eles estiverem ainda se contraindo e tiverem um valor de massa maior do que esse, por algumas centenas e milhares de anos, eles vão formar estrelas. E a definição que a gente tem de estrela é justamente isso. Quando a protoestrela, aquela região central, está tão densa, que a temperatura ali atinge 8 milhões, mais de 8 milhões de graus Celsius, o que acontece ali é aquilo que a gente chama de nascimento das estrelas. E aí esse nascimento, ele faz com que toda aquela nuvem ali de gás, e tem poeira ali também, com esse brilho e com a luz, passa a extinguir o gás que tem naquela região. É por isso que nas imagens que eu mostrei das galáxias, a gente vê todo aquele brilho e tudo isso. Em astronomia, a gente chama que a estrela, ela passou da fase de protoestrela para estrela, e como ela está consumindo o hidrogênio em hélio, ela passou à sequência principal. Esse é o nome que a gente dá, tá? E um exemplo aqui que eu coloquei nessa imagem é justamente de uma fusão nuclear. Então, esse é o ciclo que a gente chama mais comum que existe. Então, aqui você tem 4 prótons, que são os núcleos de hidrogênio, e eles vão formar núcleos de hélio. Então, isso acontece, por exemplo, no nosso Sol. Só que ele não acontece em todo o Sol. Ele acontece apenas na região central. Por quê? Porque a gente precisa de uma densidade muito elevada para que isso aconteça, para que a gente consiga ter essa temperatura aqui. Além do mais, conforme a estrela vai queimando todo esse hidrogênio dessa região central, então ele precisa que mais hidrogênio que está distribuído consiga adentrar e chegar nessa região central que tem maior densidade. Então, o que acontece? Vai sendo consumido todo esse combustível nuclear, que a gente chama, e a estrela, como vocês podem ver aqui, ela passa a ter um núcleo, uma parte mais central, cheia de hélio, porque foi consumido tudo que tinha ali, e uma parte um pouco mais longe do núcleo passa a ter
hélio, passa a ter hidrogênio que está sendo queimado. E quando essa parte central ela tem cerca de 10% da massa da estrela, ela vai se transformar numa gigante vermelha. Por que, Saulo? Por que tem esse nome gigante vermelho? Justamente porque o núcleo ele começa a colapsar, ele começa a distribuir de novo aquela briga que a gente tem logo no começo, né? Eu preciso de uma força para contrabalancear. Eu tenho a gravidade que vai atrair tudo, mas eu tenho as reações nucleares que vão estabelecer esse equilíbrio para fora. Então, como o núcleo mudou, não é mais um núcleo só de hidrogênio, tem hélio ali, e o hélio não está pegando fogo, é só o hidrogênio, então a estrela ela começa a aumentar de tamanho, ela aumenta muito de tamanho, e de tal forma que a sua temperatura superficial, ela muda, ela vai se tornar mais vermelha. E, assim, diferente do nosso senso comum, que a gente pensa assim, se um objeto ele está queimando, quer dizer que esse objeto ele está mais frio. Se esse objeto é vermelho, perdão, significa que esse objeto está quente. E se um objeto é azul, quer dizer que está frio. Mas em astronomia, não, é o contrário que acontece. Quando uma estrela é azul, significa que essa estrela ela é muito quente. Quando, por exemplo, a estrela se torna uma gigante vermelha, ela se torna fria. Ela se torna, para vocês terem uma ideia de números, uma estrela que é uma estrela branca, azul, ela tem ali em torno de 10.000 Kelvin, que é a unidade de temperatura. O nosso Sol, que é uma estrela amarela, ele tem 6.000. E essas estrelas aqui, elas têm uma temperatura superficial de cerca de 4.000 a 5.000 Kelvin. Então, essas estrelas, elas se tornam bem amareladas, bem avermelhadas. Aqui a gente tem um exemplo, como a estrela Aldebaran. E quando toda aquela região central está bem rica de hélio, o que acontece? Bem, a estrela ela precisa ainda colapsar aquela região, então o núcleo que está de hélio ele se contrai ainda mais e diminui a sua aumenta a sua densidade e a estrela ainda aumenta muito mais o seu tamanho. Então, para que justamente haja a formação de carbono e oxigênio através da fusão de hélio. Então, antes a gente tinha uma estrela que queimava só hidrogênio e hélio, agora a gente tem uma estrela que queima hélio e forma mais outros dois elementos. Só que isso, a densidade aumenta muito, porque antes a gente precisava de 8 milhões de graus Celsius, agora a gente precisa de 100 milhões. Então, é muito mais energia. Só que uma estrela gigantesca como essa, o que acontece? Ela passa, por exemplo, nessa imagem a gente vê, a ter tamanhos enormes, e ela começa justamente a soluçar, porque ela está aqui e, de repente, ela precisa contrabalançar, e grande parte dessas estrelas a gente chama de estrelas variáveis. Ela começa a perder parte da sua região mais externa por conta de ventos oriundos da interação ali das camadas mais externas da estrela, como a gente enxerga aqui justamente nessa imagem. E a estrela, ela lança essas camadas mais externas. Nesse estágio, essa estrela, ela já tem um outro nome que se chama de uma estrela supergigante vermelha. E ao ter esse processo, que demora bastante tempo, como sendo uma supergigante vermelha, ela passa a ter essa formação dessa estrutura aqui. A gente tem nessa imagem essa estrela aqui, que ela é chamada de Eta Carinae, e toda essa nebulosa aqui é oriunda justamente desse processo, que essa estrela, cada soluço dessa estrela, ela passa a emitir as suas camadas externas, e enquanto vai ficando ali apenas a região central. E gera um objeto astronômico muito bonito, assim, de se analisar, de se estudar, que é chamada de nebulosa planetária. E nebulosa planetária não tem nada a ver com planeta, apesar do nome parecer que tenha algo relacionado.
E a gente tem muitas imagens, vocês até devem ter bem conhecido essa aqui, a nebulosa de Helix, mas a gente tem cada uma nebulosa com uma característica diferente e com um aspecto magnífico assim de se estudar e de se analisar. Além disso, depois que a estrela lança toda a sua parte externa, esse núcleo central aqui, ele vai começar a esfriar, porque todo o combustível nuclear que tinha ali foi consumido. Imagine só, você vai fazer uma viagem, né, enche o tanque do carro e você está dirigindo na estrada. Mas se você não parar para abastecer, uma hora ou outra, o combustível vai acabar. A mesma coisa acontece com a estrela. No final, quase do seu combustível já ser totalmente consumido, ela não tem mais condições de contrair novamente para que aumente a densidade, aumente a temperatura central e haja justamente a queima desses elementos. Então, aquele objeto residual ali, que depois de todo o processo de evolução ali da estrela, esse núcleo sem reações nucleares vai se tornar uma anã branca. E essa estrela anã branca, ela tem muitas características. Aqui mesmo na universidade existem muitos colegas meus que pesquisam sobre isso. E essa estrela que vai começar a se esfriar, ela vai se tornar uma anã negra, que é justamente a anã branca resfriada e já bem fria. E isso demora muito tempo, bilhões e bilhões de anos, até que isso seja possível. Uma anã branca, para vocês terem uma ideia de tamanho, assim, ela tem aproximadamente o tamanho do nosso planeta e tem uma massa que é metade, um pouco ali, mais da metade da massa do nosso Sol. E são objetos bem difíceis de se detectar. Então, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui dessa estrela, que é Sirius, é a estrela mais brilhante do céu, e nós observamos aqui uma anã branca, que é companheira dessa estrela. E você observa a diferença em luminosidade para detectar ela, que é só um pontinho bem pequenininho na imagem. Então, essas estrelas anãs brancas, elas são o final da vida de grande parte das estrelas, inclusive do nosso próprio Sol, segundo esse modelo. Mas, Saulo, e estrelas mais massivas? Se eu tiver, por exemplo, uma estrela de 10, de 20 massas do Sol, como é que vai acontecer? Essas estrelas, elas têm uma característica um pouco mais diferenciada do que aquelas que a gente comentou anteriormente. Porque essas estrelas, elas conseguem ter ainda uma massa e uma densidade para fazer com que aquele núcleo restante ele consiga colapsar ainda mais. Então, depois da supergigante vermelha, a estrela ela começa a lançar suas camadas externas e fica com um núcleo que vai gerar uma anã branca. Mas, nesse caso, quando a estrela está nessa fase supergigante, a parte central dela começa a ter outras reações nucleares e, com uma densidade elevada e com uma energia maior, a formação de vários elementos, e como vocês podem observar nessa figura aqui, a gente enxerga parecido quase uma cebola. Diversas camadas no interior da estrela, cada uma formando um elemento diferente. Então, a gente tem carbono, oxigênio, neônio, magnésio, inclusive ferro. Só que o ferro ele tem uma característica diferente dos outros elementos que você não dá para fazer fusão de ferro e gerar outros elementos. Isso não é vantajoso para a estrela. Então, o ferro, ele é um elemento que vai se acumulando no interior estelar e vai gerar com que haja uma explosão da própria estrela. E isso é algo rápido de se acontecer, segundo os modelos. E isso gera uma explosão tão imensa que é chamada de supernova. E aqui a gente tem algumas representações esquemáticas de como isso acontece na estrela ali, e essa luminosidade é tão imensa que é capaz de ser mais luminosa do que uma própria galáxia. A gente usa, na verdade, as supernovas para calibrar e para entender melhor como funciona o nosso universo
bem distante, em regiões bem distantes. Aqui, para vocês terem uma ideia da potência dessa explosão, se a gente pode usar essa expressão, aqui a gente tem a estrela antes disso acontecer e aqui a estrela depois. Essa supernova aconteceu em 1987. O quão luminosa e o quão grande é esse objeto. Depois que a supernova, há uma região ali onde todos os elementos que foram produzidos no interior da estrela são lançados fora. E há esse objeto aqui que é formado, que a gente chama de remanescente. Então, aqui você tem todos aqueles elementos que foram produzidos, eles estão agora lançados no ambiente de forma externa, e eles podem enriquecer a galáxia e aumentar ali a formação de outros elementos e muito mais. Só que existe ainda uma característica de estrelas mais massivas que, se a região central delas for tão densa que for capaz de tomar os prótons que existem ali naquela região e colapsar eles ainda mais, e gerar, ao invés de prótons, nêutrons, a região central, apesar de ter sido ejetado tudo, vai formar uma estrela chamada de estrela de nêutrons. E essa estrela de nêutrons, diferente, por exemplo, da anã branca, é uma estrela que ela tem, por exemplo, um pouco mais quase uma massa solar e meia, mas ela tem um tamanho de cerca de 20 quilômetros. E aqui a gente pode comparar, por exemplo, um tamanho de São Luís, ou você pode comparar com o tamanho ali de um raio de 20 quilômetros de onde você mora também, você vai ver que é muito pequeno. É uma estrela muito pequenininha, mas é uma estrela com uma densidade muito elevada, de tal forma para que esse processo possa acontecer. E, através de fenômenos que acontecem nas estrelas, nós entendemos que essas estrelas, conforme elas giram, elas têm um campo magnético tão intenso que é capaz de fazer com que haja um fluxo de elétrons ali sendo direcionado de tal forma que geram ondas de rádio. E conforme essa estrela gira como um farol, conforme você enxerga aquela luz que está passando na direção que você enxerga, você observa, parece que como algo estivesse piscando. E isso foi descoberto no final do século passado, que uma forma de explicar justamente esse fenômeno é através das estrelas de nêutrons. E ficou conhecido como os pulsares, porque os pulsares são justamente esses objetos que conseguem girar e quando nós enxergamos eles, nós podemos definir um ciclo muito preciso. E os pulsares são utilizados hoje justamente para entender melhor como funciona o universo e como também as estrelas de nêutrons, elas funcionam. Mas e se eu tivesse uma estrela que se formou e ela é tão grande que ela tem mais de 25 vezes a massa do Sol. É gigantesca essa estrela. Aí, meus amigos, o que vai acontecer com essa estrela é que quando o núcleo dela estiver ali com ferro e ela estiver no estágio de gigante vermelho, essa estrela, ao colapsar, vai gerar uma supernova, mas depois de ter lançado toda a sua região, as suas capas externas, as suas camadas externas, a parte central da estrela não vai ser capaz de permanecer estável e gerar uma estrela de nêutrons ou pode até gerar uma estrela de nêutrons, mas pode haver a possibilidade de não conseguir colapsar, de se manter estável e vai acabar colapsando em um objeto que eu acredito que vocês já devam ter se interessado e buscar aprender mais, que é justamente os buracos negros. E os buracos negros que acontecem de origem estelar, eles são quase que indetectáveis, porque é muito difícil observar, eles são muito pequenos,
mas eles têm uma função muito importante no entendimento do universo. Inclusive, eu acredito que vocês devam conhecer essa imagem de um buraco negro de um outro tipo, mas que é bem importante para a gente entender melhor como funciona o universo, que é o buraco negro dessa galáxia. E um buraco negro, quando ele está próximo, por exemplo, de uma estrela, olha só o que acontece nessa simulação ao interagir com um objeto assim. Então, a gente observa que existe a desintegração de toda a matéria ao redor e aquilo cai no buraco negro, e como o nome sugere, é um buraco que não tem volta. Existe uma região chamada de horizonte de eventos, que a gravidade do buraco negro é tão grande que não consegue permitir que outras coisas fujam daquele lugar, daquela região, fazendo que justamente tudo ali seja atraído para aquela região. De pontos bem distantes do buraco negro, é como se ele fosse uma estrela normal, um objeto interessante, mas se você se aproxima demasiadamente, como essa estrela aqui dessa apresentação, ela acaba sendo totalmente desintegrada e passando justamente a ser desintegrada e caindo ali naquele objeto. Então, de uma forma resumida sobre evolução estelar, a gente tem esse esquema, esse quadro aqui. Então, a gente tem a região de formação estelar, a nebulosa. Então, se a gente tem estrelas de baixa, intermediária massa, inclusive o nosso Sol, ele vai queimar o hidrogênio em hélio na sequência principal, como eu falei. Depois, ele vai se tornar uma gigante vermelha. Depois, ele vai se tornar uma supergigante vermelha e também vai lançar fora todas as suas camadas mais externas e vai gerar uma nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca. Mas estrelas de mais alta massa, de maiores que 8 massas do Sol, por exemplo, vão passar também pela sequência principal, depois pela fase de gigante, supergigante, vão explodir como supernovas, e se elas tiverem uma massa entre 8 e 25 massas do Sol, vão gerar estrelas de nêutrons. Se forem mais massivas do que 25 massas do Sol, vão gerar buracos negros. Então, acredito que essa deve ser um resumo do que pode acontecer ali sobre esse assunto e sobre essa teoria de evolução estelar. Mas eu acredito que você pode estar assim, Saulo, mas é muita coisa, Saulo, são muitos detalhes, e acontece isso, e passa para cá, e acontece aquilo outro. E eu quero deixar um pouco de calma para você, de que a gente possa analisar todos esses objetos e entender o contexto geral de que cada objeto no universo ele pode ser entendido e pode ser compreendido de uma forma clara através desse modelo de evolução estelar. E, sobretudo, a gente, quando lê uma questão lá da OBA, a gente não ficar se perguntando e vendo, mas tem uma estrela aqui gigante vermelha, tem um Sol e a reação nuclear, mas o que é isso? Então, como forma da gente entender todos esses conteúdos, é interessante, antes da gente se deparar com algo numa prova ou na própria OBA. Eu separei uma questão aqui interessante sobre esse assunto e eu quero fazer com vocês nesses minutos aqui, antes de eu terminar a minha fala. Então, essa questão de 2015 aqui fala assim: a figura ao lado representa um corte através do meio do Sol. O gráfico do meio traz a densidade e o de baixo a temperatura do Sol em função da distância ao seu raio. Deixa eu só ajustar. Ao seu centro, perdão. De acordo com o modelo solar padrão, analisando os gráficos, avalia as seguintes afirmativas. Então, a gente tem as 4 afirmativas aqui, e ele pede aqui na pergunta 5, assinale a única alternativa abaixo que está correta. Então, vamos fazer uma análise dessas afirmativas a partir disso aqui, dos conteúdos que a gente entendeu e viu sobre como funciona
esse processo de evolução e como é o nosso Sol, como a teoria de evolução estelar nos diz que o Sol ele é. Então, vamos lá. Primeiro, a zona radiativa, por ser mais espessa, concentra quase toda a massa do Sol. Então, se a gente fizer uma análise aqui dessa região, o Sol ele é dividido no núcleo, onde acontecem as reações nucleares, uma zona radiativa, onde o processo de transmissão de energia acontece pela radiação, a zona convectiva, onde o processo de transmissão de energia é a partir da convecção, como a gente, por exemplo, vai fazer um café, um chá, coloca água no fogo, a gente observa aquelas bolhas tendo aquele movimento de convecção. No Sol a gente enxerga isso também, e tem a superfície do Sol, que é a fotosfera. Então, ele afirma ali que a zona radiativa é a mais espessa e concentra quase toda a massa do Sol. Mas se a gente observar aqui, nesse gráfico de densidade, a gente observa que a densidade é maior no núcleo do Sol. Se a densidade é maior, logo, a massa nessa região, mesmo sendo menos espessa, ela é maior do que nessa outra região, apesar dela ser mais larga. Então, como a gente pode ver aqui, a densidade é muito baixa comparada com a densidade do núcleo ou da região próxima ao núcleo do Sol. Então, essa afirmativa, ela não é correta. A segunda afirmativa diz que a massa do Sol está uniformemente distribuída em seu interior. Isso significa que em todos os pontos do Sol eu teria a mesma densidade, só que não é o que acontece. A gente observa que a densidade do Sol é maior no centro e diminui quando a gente vai para fora do Sol, para sua superfície. A terceira afirmativa, então, a segunda também não é correta. A terceira diz que entre 200 mil quilômetros e 500 mil quilômetros do centro, a temperatura no interior do Sol decresce cerca de 5 milhões de Kelvin. Então, quando a gente compara aqui, então a gente vê 2 milhões. Então, observem que aqui a gente tem o número extenso e aqui a gente tem a notação científica, ou uma potência de base 10. Então, 2 vezes 10 na 5 é exatamente esse valor aqui. Então, a gente pode só apenas fazer a leitura. Caso contrário, a gente teria que fazer a conversão entre as unidades, entre esse valor aqui para o que está no gráfico. Então, 2 aqui corresponde a justamente essa região aqui, com uma temperatura aqui que está bem próximo a 8, mas a 5 a 500 mil, quilômetros do centro do Sol, a gente tem uma temperatura ali que a gente pode estimar em 3, em 2 milhões de Kelvin, que é a temperatura. Então, a gente tem realmente, se a gente faz ali, vamos lá, 8 menos uns 3, 2 por ali, então, mais ou menos ali, fazendo uma aproximação, realmente, a temperatura no interior a temperatura do interior do Sol, ela decresce, realmente, quando a gente vai para fora dele, considerando esse intervalo aqui que foi dado. Então, essa questão realmente, essa afirmativa, ela é verdadeira. Quarta afirmativa, segundo o modelo solar padrão, a temperatura do núcleo do Sol não chega a 16 milhões de Kelvin. Quando a gente olha aqui nesse gráfico real, aqui embaixo, nós observamos que realmente, aqui para 16 milhões, a temperatura do Sol, o pico, ele não atinge esse valor. Então, apenas essas duas afirmativas aqui são corretas. Então, a gente pode marcar exatamente essa questão aqui. Então, amigos, eu estou à disposição para que vocês façam mais perguntas. Quero agradecer novamente a oportunidade de ter compartilhado
esses assuntos com vocês e estou à disposição para dúvidas e comentários também sobre esse tema. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, Saulo. Informações importantíssimas, muito interessante, e eu tenho certeza que os nossos alunos aí, os nossos alunos e professores, temos muitos professores também ligados aqui conosco. Para você ter uma ideia, teve um momento que nós atingimos 70 pessoas ligados aí, acompanhando, né? O momento que você estava explicando, e nós tivemos pessoas de vários lugares do Brasil, tivemos pessoas de São Paulo, pessoas de Parauapebas, no Pará, também pessoas de Caxias, né? Também tem um conterrâneo seu aqui de Santa Inês, tá? E também Maceió, Alagoas, tá? Balsas, Zedoca, Fortaleza. Acho que eu não esqueci ninguém aqui. A Sailândia também. E temos aí pessoas de várias partes do Brasil que estão aqui nos acompanhando. E tenho certeza que foi um momento que colaborou aí para os estudos de todos. Pessoal, embora eu acho que alguns dos nossos alunos ainda estão assim um pouco tímidos nessa questão de perguntar, e eu não pude acompanhar aqui nenhuma pergunta, né? Tem um aluno aqui de São Luís, Maranhão, muitos alunos de São Luís, Maranhão, muitos, tá? Muito bem, eu estou falando aqui de São Luís, o Saulo está lá em Porto Alegre, mas está compartilhando esse conhecimento conosco aqui e colaborando com esse momento importante aqui na jornada dos nossos estudantes. Então, Saulo, só tenho a te agradecer mais uma vez por estar aqui e também dizer aos nossos amigos que estão aí nos acompanhando que esse é só o primeiro momento da nossa jornada, tá? Terá o segundo momento que vai ser feito dia 13, grave essa data, dia 13, certo? Vai ser o momento em que vocês vão estar tendo mais uma oportunidade, porque a gente vai ter mais um momento com o professor Saulo também, e vamos estar aí também acompanhando. Se você tem uma sugestão de um tema que quer muito revisar, também pode passar para a gente, e nós vamos estar aqui ligados em todos os comentários. Muito obrigado a todos e a todas, e boa noite a todos. Até a próxima.